Bom, nosso trabalho é sobre o futuro da espécie humana. Os membros do grupo é o Felipe, Leonardo, Camila, a Lívia e eu, que sou o Vitor. Os tópicos que serão abordados serão mitos e verdades sobre a adaptação e evolução do corpo humano, futuro do planeta, industrialização e os seres humanos e, no final, engenharia genética. Para falar dessa parte, primeiramente eu gostaria de desmistificar algumas coisas que eu achei na internet que eram informações totalmente falsas, né? Que muitos sites acabavam afirmando que por a gente usar muitos dedos e para digitar o tempo todo e olhar para muitas telas de TV, no futuro nossos dedos e olhos seriam maiores. Só queria desmistificar isso, que isso é totalmente errado, né? E apareceu em vários sites, então gostaria de classificar isso como algum mito, né? Que eles pegam outras ideias de, de pensamento sobre evolução que já foram ultrapassadas, né? Agora, falando do que é mais próximo da verdade, né? Que é, normalmente, para fazer essas teorias e para analisar o que aconteceu, usam a teoria da evolução de Darwin com adições dos conhecimentos de genética, de cultura, de história, tudo, né? E uma característica que mudou no corpo humano, relativamente em um tempo recente, foi quando o ser humano parou de ser nômade, de caçador e coletor e começou a praticar agricultura e pecuária. Que a gente, nesse período, a gente desenvolveu a nossa capacidade de digerir amido e de lactose. Que que a gente começou a plantar arroz, por exemplo, beber leite de vaca, e os seres humanos que tinham melhor capacidade de digerir amido e lactose acabavam tendo essa vantagem evolutiva, e até hoje os números de quem digere melhor essas substâncias continuam crescendo, né? Mas e agora, né? Hoje em dia, em que a gente não precisa ter audição boa, porque tem um aparelho de ouvido, não precisa ter visão boa porque a gente usa óculos, o que será que pode mudar? Como é que a seleção natural funciona pra gente hoje em dia, né? Tem gente que fala que ela nem existe mais, mas existe sim. Alguns exemplos que a gente pode usar são a resistência contra algumas doenças em regiões que não tem tanto amparo médico, como regiões da malária, que mulheres grávidas já estão aparecendo mulheres grávidas que nascem com um gene que protege o bebê de possíveis contaminações da malária. E essa é uma grande vantagem evolutiva, e as mulheres que nascem com esse gene têm mais chance de deixar descendentes. Outro problema de doença relacionado à doença também é na África, que tem os casos de HIV recorrentes. Nesses lugares que não tem tanta assistência médica, a cultura funciona de forma diferente, o HIV é muito grande lá e já tem crianças nascendo imunes à doença. E isso é também uma ótima vantagem evolutiva, e elas têm mais chance de sobreviver e deixar mais descendentes também. Agora, para acontecer em grande... Outra mudança também pode acontecer a partir da engenharia genética, né? Que vai ser um tema que o Vitão vai falar mais para frente, então nem vou me aprofundar. Aí, para acontecerem realmente grandes mudanças no corpo, na anatomia, isso vai necessitar um grande período de tempo e vai precisar de uma mudança de ambiente maior, talvez grandes mudanças na temperatura do planeta Terra, talvez se os humanos criarem colônias no espaço, lá as condições do ambiente vão ser totalmente diferentes, e quem sobreviver nelas vão ser pessoas diferentes, né? Mas é mais ou menos isso que acontece com a evolução. O futuro do planeta é um tópico que está sendo bem discutido ultimamente. O motivo disso é o aquecimento global, que, se continuar desse jeito, o planeta não vai aguentar até 2050, sendo assim um risco para a população do futuro. Para diminuir as consequências, uma sociedade com zero produção de carbono seria o ideal, já que ele é o que mais aumenta a temperatura do planeta. As cidades também devem mudar para nos adaptarmos ao futuro ecológico. Em entrevista para o Fantástico, Mark criou as Oceanics, que seriam cidades no mar. Elas ficariam na costa de outras cidades que, devido ao movimento das placas tectônicas, foram inundadas. Mas as cidades de hoje? De acordo com o arquiteto Fernando Viegas,
O que deve-se fazer é reconhecer a geografia da localidade e redesenhar a infraestrutura da cidade, como por exemplo São Paulo, com base nas pessoas e na natureza. Podemos falar também do Big Data, que é a quantidade de informação que uma cidade produz. E com essas informações pode ser feito muitas outras coisas. Pode deixar as cidades mais rápidas e eficientes, melhorando segurança, saúde e entre outros. Porém, há desigualdades nas cidades. Isso dificulta muito o processo da evolução nelas. A própria desigualdade já é um passo atrás, e precisamos saber como caminhar para o futuro e passar esse obstáculo. A industrialização e os seres humanos. Os meios de fabricação facilitam de certa forma a vida dos seres humanos. Por exemplo, como a indústria é um dos principais agentes de transformação do espaço, acelera a urbanização. Consequentemente, se gera mais procura pela atividade comercial e também no setor de serviços, que se expandem e produzem mais empregos, além de maior arrecadação por meio de impostos. Porém, ao longo dos anos, podem se agravar danos à saúde e para com o meio ambiente. No futuro, produções de vacinas e produtos biológicos estarão um passo mais à frente, beneficiando a saúde da população. Porém, haverá um impacto negativo oriundo do setor agrícola, por conta do uso excessivo de substâncias prejudiciais como os transgênicos, causando aumento de alergias, aumento de substâncias tóxicas nos alimentos, resistência aos antibióticos, além de um aumento de casos de pessoas com problemas respiratórios, por conta do aumento da poluição, que acaba novamente prejudicando o meio ambiente. Minha parte sobre futuro da espécie humana é engenharia genética, esse é meu tema. Extraordinários avanços na medicina trazem dilemas éticos. Bom, vou começar falando como que funciona a técnica de manipulação genética. Bom, você tem um gene lá deficiente ou você quer modificá-lo, você usa enzimas endonucleases como a CRISPR-Cas9 e ela funciona como uma espécie de tesoura que corta esse segmento desejado aí e substitui por outro de interesse. Seja para mudar alguma característica ou, por exemplo, como ponto positivo, impedir uma doença genética hereditária. Então, se eu sou um pai, tem uma doença genética hereditária, quero impedir que meu filho tenha, eu posso usar essa técnica para impedir que ele tenha. Então, é uma técnica muito bonita, muito humana, mas também tem um ponto negativo, que é a diminuição de variabilidade genética. Então, no cenário onde uma doença atinge mais pessoas com peles brancas, se tiverem mais bebês de peles brancas por N motivos, que sim será possível graças à manipulação genética, mais bebês vão ter essa doença, mais bebês vão ter esses sintomas, potencializando a doença. E aí vemos o papel importante da variabilidade genética, que quando ela é reduzida, tem uma redução da diversidade. Sendo o papel da diversidade é importantíssimo para a perpetuação da espécie, porque a diversidade induz em mutações de adaptabilidade e de sobre o curso natural da seleção natural e tem a pressão evolutiva. Então tudo isso, diversidade comum em adaptabilidade a meios diferentes, a indivíduos mais fortes, mais imunes contra doenças, então tendo passando esse gene da imunidade para os seus filhos, salvando uma comunidade e etc. São várias as questões. Mas também não é só isso. Temos umas coisas bem mais sérias, que são os dilemas éticos, que são tratados muito bem no livro Hackeando Darwin, do Jamie Metzl, em que ele fala, bom, posso escolher a cor de pele do meu filho, mas por que isso seria um problema? Bom, por dois motivos. Diminuição da variabilidade genética, como você viu no exemplo da nova doença de cor de pele lá e tudo mais, e a criação de terreno fértil para projetos eugenistas. E um exemplo muito interessante, que eu vou usar aqui, é o Admirável Mundo Novo da Aldous Huxley, onde pessoas, onde a sua casta e tudo mais é definido basicamente, as suas castas e suas funções são definidas pela cor de roupa que você usa, basicamente é isso. Então imagina que bebês brancos são considerados superiores, então os bebês negros vão sofrer, vai criar naturalmente por compulsão uma casta, onde brancos são superiores aos negros, como acontece hoje em dia, só que não são um determinismo do racismo estrutural, é um determinismo genético também, e aí vai ferrar tudo, porque aí os bebês brancos considerados superiores, vão mandar, vão ficar em funções consideradas superiores, enquanto os negros vão ficar lá embaixo, e isso é determinado pela genética, então vai ser bem mais difícil de contornar, que é um dilema ético. E além disso, pais negros vão poder escolher que seus filhos não sejam negros por causa dessa toda questão bem complicada, e aí isso vai fazer os bebês nascerem brancos, negando sua ancestralidade, criando uma crise cultural e identitária.
Então é muito, muito complicado, é um assunto muito difícil, tem aplicações boas, sim, como eu tinha dito anteriormente, né? Na impedir uma doença hereditária, por exemplo. Porém, os dilemas éticos são tão grandes que eu prefiro que, não, eu sou eu, você é você e viva a diversidade. De todo o meu passado, boas e más recordações, quero viver meu presente e lembrar tudo depois. Nessa vida passageira, eu sou eu, você é você. Isso é o que mais me agrada, isso é o que me faz dizer que vejo flores em você, que vejo flores em você, que vejo flores em você.